25º dia do nosso clamor. Iniciemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos, Senhor, que esta palavra se torne viva e eficaz na nossa vida e não volte para o Senhor sem produzir em nós o efeito esperado. A palavra é de Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Ficarei de pé na torre de vigia, coloco-me no alto da muralha, em guarda, para perceber com clareza o que Deus vai falar-me. Como há de responder à queixa que eu fiz? Este versículo mostra a atitude do profeta de colocar-se em estado de vigilância para acolher a direção de Deus, acreditando que o Senhor lhe responderia, pois estava intercedendo pela libertação do seu povo das garras do inimigo, do opressor. Precisamos trazer para a nossa vida essa realidade do profeta. Isso quer dizer que precisamos estar com os ouvidos atentos às direções de Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos comprometer com a intercessão pela humanidade, sofrendo as dores do coração de Jesus pelos que estão perdidos. E por isso, sermos movidos a permanecer sempre em estado de vigilância e em oração. Uma coisa se faz importante, ter objetividade na oração. Uma coisa se faz importante, a intercessão precisa ser objetiva. Abacuque queixou-se diante de Deus pela libertação dos seus irmãos. Somos irmãos de todos os filhos e filhas de Deus e por eles precisamos interceder e colocar-nos na escuta de Deus para que sejamos direcionados. Isso se consegue pela intimidade e pela abertura do coração. Contudo, é preciso que tenhamos sensibilidade e compaixão em relação aos que sofrem, aos que estão oprimidos, morrendo no pecado, drogados, prostituídos, na corrupção, escravos do mal, seduzidos por tudo aquilo que é oferecido pelo mundo. Portanto, nossa função é nos colocarmos de pé na torre de vigia da oração, da intercessão, para escutar a voz de Deus e a sua direção. E enquanto não obtivermos a resposta, não podemos sair da presença de Deus. Enquanto não contemplarmos a ação do Senhor, não deixemos de interceder. Estude o combate espiritual da sua cidade, do seu estado, e ampliando mais a realidade, veja o que acontece na nação brasileira. Em muitas regiões percebemos um espírito de homicídio reinando, em outras o crescimento de um espírito de escravidão nas drogas e nos vícios, em outras ainda vemos a atuação de espíritos na corrupção, na realidade de suicídio. Sendo assim, peça ao Espírito Santo que lhe conceda a graça de perceber o que está acontecendo debaixo do seu nariz e que muitas vezes você não consegue enxergar por falta de visão espiritual. Igualmente, comece a orar, pedindo a libertação para estas situações de escravidão. Permaneça de pé na torre de vigia. Seja um profeta na sua região, no seu estado, na nossa nação. A mortificação dê um objetivo à sua oração e à sua intercessão, sendo concreto no clamor, pois o caminho é o caminho da insistência. Vamos orar? Vamos clamar? Senhor Deus, a exemplo do profeta Abacuque, eu quero ser alguém comprometido com a oração, com a intercessão e principalmente sensível à necessidade do povo, daqueles que estão à margem, sendo destruídos pelo mal. Faze de mim uma pessoa comprometida com a oração, em guarda de vigilância, e não me permita sair de lá sem resposta. Que eu veja aquilo que apresentei diante de Ti realizado. Faz-me um intercessor, mas não um intercessor comum, e sim um intercessor profeta. Que eu tenha coragem de queixar-me diante de Ti pelos perdidos, pelo Brasil, clamando por um avivamento, e que eu colha a direção do Espírito Santo para a minha vida e para aquilo que eu intercedo. Dá-me a graça de descobrir, pela força do Teu Espírito, áreas de atuação do Teu inimigo na minha cidade, no meu estado, no Brasil, para que eu seja concreto na intercessão. Mostra-me, Senhor, e leva-me a essa experiência concreta de direcionamento, de intercessão e da Tua revelação. Usa-me como Teu instrumento,
Desperta-me. Aceito a convocação que me fazes para a intercessão profética. Quero estar diante da tua presença todos os dias. Envia sobre mim o teu Espírito e faz com que eu seja totalmente comprometido e dedicado à oração e sensível à tua voz. Não quero mais viver uma vida sem sentido ou estar orando sem direção e objetividade. Eis-me aqui, meu Senhor e meu Deus. Vem, Espírito Santo, faze de mim um profeta da intercessão. Abre a minha visão para que eu veja e entenda o que tens para mim e o que me direciona, pois quero estar de pé na torre de vigia. Aumenta o meu amor pelo teu povo e me comprometa cada vez mais nesta grande obra de resgate que é a intercessão. Dou-te liberdade, Espírito Santo, incomoda-me, retira-me da zona de conforto. Se quiseres despertar-me na madrugada, eis-me aqui. Revela-te a mim por sonhos, por visão, por moções proféticas, para que eu caminhe seguro na tua direção e esteja diante da tua presença em comprometimento de intercessão. Usa deste simples e humilde servo que sou eu. Amém? Aleluia, glória a Deus. Este é o chamado, permanecermos na torre de vigia, clamando, insistindo, orando no poder do Espírito. Que Deus te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.